Fala, gigantes! Bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre teoria dos conjuntos. Vamos lá que hoje nós vamos estudar conjunto das partes e vamos iniciar as operações de conjuntos falando da operação de união. É isso e vem com o gigante! Vamos lá, rapaziada, vamos aqui estudar o conjunto das partes. Vamos entender o que é esse conjunto das partes e como ele é construído. Bom, conjunto das partes. A definição de conjunto das partes é a seguinte: indicado por P de A, o conjunto das partes é o conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos de A. Então imagine que você tem um conjunto qualquer e para você construir o conjunto das partes daquele conjunto que você já possui, você vai construir baseado em todos os possíveis subconjuntos daquele determinado conjunto. Bom, ficou meio confuso? Vamos lá. Trouxe um exemplo aqui para que a gente possa entender mais ou menos. Eu tenho o conjunto dos números 5 e 8, conjunto A, formado pelos números 5 e 8. Bom, agora eu vou descobrir quais são os subconjuntos de A. Primeiro, nós sabemos, de acordo com a nossa última aula, que o primeiro subconjunto de todos os conjuntos existentes é o conjunto vazio. Então, eu já tenho aqui um subconjunto que é o conjunto vazio. Também baseado na nossa última aula, eu sei que todo conjunto é subconjunto dele próprio. Ou seja, eu tenho aqui o conjunto 5 e 8. Bom, agora aqui eu tenho o conjunto os subconjuntos do número 5 e o subconjunto baseado no número 8. Lembrando que subconjunto é aquele elemento que faz parte do conjunto inteiro. Então aqui a gente tem o conjunto 5 e 8 e com esses elementos nós conseguimos formar 4 subconjuntos. Então eu tenho o conjunto vazio, o conjunto do elemento 5, o conjunto com o elemento 8 e o conjunto com o elemento 5 e 8, lembrando que todos esses aqui são subconjuntos de A. Logo, esse conjunto aqui é o conjunto das partes, ok? Porque tem os subconjuntos que são do conjunto maior. Vamos lá. Bom, um detalhe importantíssimo para a gente aqui, pessoal. Como é que eu vou saber quantos elementos tem o conjunto das partes? Eu sei aqui que esse conjunto das partes de A, ele tem 5 elementos, que são, 4 elementos, que são os 4 que nós acabamos de falar. Mas como é que eu vou saber que ele tem 4 elementos ou que ele só tem esses 4 elementos, que eu não estou esquecendo de mais nenhum? Muito simples, tem uma formulazinha que determina a quantidade de elementos de um conjunto das partes. Bom, como é essa forma? Muito simples. A fórmula é 2 elevado a n, onde n é o número de elementos. Então, no caso do nosso exemplo acima, gente, nós temos aqui 2 elementos, então vai ser 2 elevado a 2, que é igual a 4. Assim eu tenho certeza que eu consegui delimitar todos os possíveis subconjuntos do conjunto A, tá? Como eu delimitei 4, eu tenho todos os possíveis subconjuntos. Bom, mas saindo um pouco dessa definição de subconjuntos, de conjunto, conjunto de partes, nós vamos agora para as operações com conjuntos. Na verdade, essas operações, elas somam 4 operações. Nós vamos falar da união aqui, da interseção e da diferença no próximo vídeo e, para finalizar, do conjunto complementar. Vamos lá, vamos começar pela união. O que é a união? Vou ler aqui a definição para vocês. A união de dois conjuntos A e B, que indicamos por A unido a B, lembrando que esse U aqui, ó, gente, é o unido. É o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem a A ou a B. Bom, aqui eu trouxe uma linguagem um pouco diferente. A unido a B é os elementos X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Para que você entenda mais diretamente, o que é que eu faço com a união? Muito simples. União, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos os elementos de A e de B e vou juntar em um conjunto só. Então, no exemplo aqui abaixo que eu deixei para a gente, eu tenho o conjunto A
com os elementos 5 e 6. Tenho o conjunto B com os elementos 8 e 9. Como é que vai ser a união desses dois conjuntos? Muito simples, eu vou pegar aqui, ó, 5, 6, 8, 9. Então, eu simplesmente peguei os dois elementos, os dois conjuntos, perdoe-me, os dois conjuntos, e juntei todos os seus elementos. Ah, gigante, se tiver elemento repetido, eu não preciso repetir na união, eu coloco apenas um, que já vai representar o elemento que está sendo colocado. Beleza? Bom, como é que seria essa representação dentro do diagrama de Venn? Diagrama de Venn, lembrando das nossas últimas aulas, que é a forma de representação por uma figura elíptica ou redonda, tá? Bom, o diagrama de Venn é muito simples. Toda vez que eu falo de união, é como se eu estivesse rachurando ou pintando toda a área do conjunto. Se eu tenho um conjunto A e um conjunto B, e eu quero pintar a união desses conjuntos, eu vou pintar todo o diagrama A e vou pintar todo o diagrama B. Na verdade, eu estou dizendo a vocês que eu estou juntando todos esses elementos, ok? Bom, nós temos aqui três propriedades importantíssimas. Primeira propriedade, se B é subconjunto de A, então A unido a B vai ser igual ao conjunto A. Ó, gente, aqui essa afirmação ela é recíproca, tá? Imagine que se A é um subconjunto de B, então B unido a A é igual a B, ok? Aqui é só para você entender que se eu tenho um conjunto que é subconjunto de outro, é óbvio que a união vai ser igual ao maior conjunto que eu tenho, porque esses elementos aqui já estão inclusos dentro do conjunto maior. Essa é a primeira propriedade da união. A segunda propriedade é uma propriedade que nós conhecemos na álgebra como comutativa. Ou seja, se eu pegar um conjunto A e unir a um conjunto B, vai ser exatamente igual. Ou seja, eu vou ter os mesmos elementos do que se eu pegar o conjunto B e unir com o conjunto A. Ok? Isso é comutatividade. Observe que a ordem dos fatores não vai alterar o resultado da união, beleza? E a terceira propriedade que nós temos aqui é uma propriedade também conhecida como associativa, ou seja, independente do local onde o parênteses estiver, o resultado da união de três conjuntos ou mais sempre vai ser o mesmo. Então aqui não interessa se primeiro eu faço A unido a B, pego esse resultado e uno a C. Ou se eu pego B unido a C, pego esse resultado e vou unir a A. Não faz diferença nenhuma. Essa propriedade é chamada de propriedade associativa. Bom, na próxima aula nós falaremos sobre interseção de conjuntos e diferença de conjuntos. Se você está curioso, você não pode perder as próximas aulas das nossas playlists de teoria dos conjuntos. É isso, vem com o gigante!